Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá ouvindo bem? Rapaz, tô lhe ouvindo bem. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse ao reverendo Ronaldo. Ah, Parece que as pessoas ficam mais bonitas assim, sabe, em live. é. Que bom É, que você tá dizendo isso, né? eu só não consigo esconder na live a careca, infelizmente. Mas a Né? tentativa foi boa, tô percebendo. Foi. Isso aqui é muito trabalho com gel, muita, sabe? E aí, reverendo, tudo bem? Tudo jóia, pastor? Tudo em O paz. pessoal tá entrando aí para acompanhar a gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o privilégio, né, de reservar um pouco aí da sua agenda para esse momento. É um momento diferente, né, que a igreja vem passando. Então, a gente está usando esses mecanismos que a tecnologia nos permite para que a gente possa interagir e tratar de assuntos que, ao meu ver, são pertinentes, né? É verdade. E, Curioso que essa época que aparentemente seria uma época meio de marasmo, né? A gente ficar um pouco mais quieto, assim, com poucas atividades, tem se confirmado o contrário, né? Os pastores estão trabalhando bastante, tem live praticamente todos os dias, devocionais, sermões, exatamente. estudos, né? Então, assim, a igreja certamente tem se beneficiado com o material que tem sido produzido por diversos pastores aí, e a internet tem sido uma excelente ferramenta que Deus nos deu. Exatamente. E tem muita gente pensando que os pastores estão em casa tomando água de coco, botando as séries da Netflix em dia, né? Quando, quando na Pode verdade ser a que rotina ela teve que ser readaptada, né? Algumas coisas tiveram que serem colocadas nessa rotina e para mim, por exemplo, eu nunca imaginei isso aqui hoje, eu nunca pensei nessa possibilidade, mas o momento ele assim pede, né? é Então, verdade, graças a é Deus que a gente verdade. está tendo trabalho. Tá cansativo, mas a gente está tendo trabalho. Nunca olhei tanto para um celular na minha vida como ultimamente. Eu só prego olhando para um celular agora. Rapaz, eu também tenho hora que dá vontade de jogar tudo no meio da rua, isso, sabe? Porque o negócio tá pesado. Mas o que o senhor falou a respeito desse momento, né, dessa diferença aí que nós temos hoje, né, em nossos dias, e aí eu fiquei preocupado porque eu comecei a observar o assanhamento de alguns grupos que sempre se manifestaram contra a igreja institucionalizada, né? Porque na cabeça, né, desses que assim estão se manifestando, na realidade eles já assumem um perfil na qual eles se denominam de desigrejados, e aí eles estão usando esse momento para enfraquecer ou tentar enfraquecer a questão da igreja institucionalizada, né? Uhum. E usando todo esse momento para justificar ou aplaudir, em certo sentido, o que eles pensam a respeito de igreja. Então, nós iniciamos uma quantidade de lives seguindo um roteiro, né, para trabalhar a questão sobre o que é a igreja, né, o que a escritura, a teologia bíblica, né, fala sobre igreja, né, os aspectos do congregar. E ontem nós tivemos um bom bate-papo com o reverendo Ronaldo, e nós falamos sobre a teologia bíblica da igreja, e posteriormente nós entramos no caminho das marcas, né, que apresentam essa igreja, né? Porque qualquer grupo que se reunir pode ser considerado como um ajuntamento, né? Então, existem marcas que identificam essa igreja, não é simplesmente se reunir por se Perfeito. reunir, né? Mas existem algumas marcas. E aí o senhor hoje foi convidado e a gente pretende bater um papo, né, sobre a questão da teologia bíblica da pregação, né, porque como vimos ontem, ela é a marca, né, apesar da tradição ela colocar três marcas, mas ela é a marca que vai dirigir as outras marcas, né. Então, ela é o elemento central que vai justamente dar a característica
dessa igreja que congrega, que se ajunta, né? E também do governo dela, como ela se conduz. Então eu vou orar e a gente começa o papo, tá certo? Tá me ouvindo direitinho, tudo tranquilo? Tá ótimo, né? Então eu vou orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, apesar das dificuldades. O Senhor nos concede, ó Deus, através dos meios, da tecnologia, para que tenhamos, Senhor, oportunidades de aprender mais a Tua palavra. E rogamos a Ti, Senhor, assim como ontem, este momento seja um momento de edificação para o Teu povo, que todos nós, ó Deus, possamos aprender para a Tua glória, Pai. Ajuda o Teu povo, abençoa o Teu servo que, com graça, ó Deus, atendeu o nosso convite e que este momento possa refletir e manifestar a Tua santa glória, Pai. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém. Amém. Reverendo, nós combinamos de falar sobre a questão da pregação, né? E aí eu gostaria de iniciar e pedir ao senhor que nos abrilhantasse inicialmente com uma fala, um comentário sobre a teologia bíblica da pregação. Né? Porque a gente fala de pregação, mas às vezes eu já vi alguns comentários de liberais e etc., que esse não é um meio, né, ou o meio, mas é uma das possibilidades. No entanto, existe uma teologia bíblica da pregação. Né? Pregação não é uma coisa que a instituição ela impõe ou ela coloca como um dos elementos, mas ela simplesmente se submete a uma teologia bíblica da coisa, pelo menos é o que imaginamos a princípio. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da teologia bíblica da pregação. Perfeito. Vocês falaram ontem sobre as marcas da igreja, né? Isso. Essa é uma temática bem conhecida no meio reformado e costumeiramente, né, e ordinariamente, a gente acaba utilizando essa terminologia no plural, como geralmente se conhece, né? Primeiro a marca pregação, né, os sacramentos, disciplina. Mas eu queria chamar a atenção para uma obra, eu diria que é a obra magna em termos de pregação, ou eclesiologia, aliás, que nós temos dentro do presbiterianismo, especialmente na época dos puritanos. O livro, né, a obra de James Bannerman, ele tem um capítulo falando somente sobre essa questão, a marca da igreja, né? E ele sustenta Só para apresentar o pessoal, é esse aqui. Exatamente. Tem um capítulo nesse livro que, para mim, é incomparável em termos de eclesiologia, ou seja, doutrina da igreja, que ele fala sobre a marca da igreja, né? E dessa marca descendem as demais marcas, né? A marca da igreja é o testemunho de Cristo. E isso ele argumenta a partir de Mateus capítulo 16, quando Cristo pede um testemunho de Pedro, quem tu dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz que sobre aquela pedra iria edificar a igreja. A igreja romana, como nós sabemos, ela acaba tendo uma compreensão equivocada a respeito desse texto, né? Eles compreendem que a pedra ali é Pedro, há uma divergência inclusive gramatical, mas isso não vem ao caso agora, mas nós compreendemos que a marca, a pedra que ele está fundamentando é justamente aquele testemunho em Cristo. Dali a igreja vai ser edificada. A edificação da igreja ela se dá por meio desse testemunho e daquilo que a gente começa a chamar de marcas, né, no plural. Pregação, administração dos sacramentos e disciplina. Então, a pregação ela é tida como ponto central em toda a teologia bíblica, porque você só vai conhecer o que é disciplina, você só pode conhecer o que é sacramento se você entende isso por meio da palavra, né? Lembre, por exemplo, o ministério da palavra ele está diretamente ligado com a disciplina ou com o próprio sacramento. Se você lembrar no texto extremamente conhecido, Mateus capítulo 28, 19 e 20, quando o Senhor Jesus Cristo está nos entregando ali a grande comissão, é dito que os discípulos devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo em seguida, no verso 20, ele diz, ensinando-os
os mandamentos. Há uma ligação direta entre o que ensina o mandamento, ou seja, o que prega, o que doutrina, e uma ligação isso com os sacramentos, né? Batismo, ceia. Então, o ministério da palavra ele é bem mais amplo do que a gente pode pensar. Ele não se finda no púlpito, ele começa no púlpito. Dali, você tem a administração dos sacramentos, por isso que um presbítero ou um diácono não devem ministrar sacramento, porque isso está ligado ao ministério da palavra diretamente. A disciplina, ela está ligada ao ministério da palavra, né? Não só público, mas também privado. Então, os presbíteros participam desse processo, né? E visita, aconselhamento, tudo isso é ministério da palavra. Tudo faz parte da palavra. Se fôssemos pensar, vou tentar ser o mais resumido possível, em relação a uma teologia bíblica da palavra, eu vou aproveitar para indicar um livro. Eu não tenho ele em mãos aqui, eu só tenho ele em e-book. É um livro da editora Vida Nova, Teologia Bíblica da Pregação. Ele tem exatamente esse título, Jason Meyer. Ele fala sobre a teologia bíblica da pregação como sendo uma corrente, um elo que ele vai se formando em corrente do começo, ou seja, de Gênesis até Apocalipse. Então, apesar de o modo de pregar ter mudado através da história da redenção, isso não quer dizer que a pregação em si ou o conteúdo da pregação tenha sido modificado. Quanto mais próximo de Cristo, nós temos mais elementos de clareza nessa pregação, e quanto mais longe de Cristo, ou seja, quanto mais próximo do Éden, nós temos os mesmos elementos em termos de conteúdo, mas menos luz do que nós vamos ter no Novo Testamento. Então, a teologia da pregação ela começa em Gênesis, lá no Éden, quando Deus fala para Adão e Adão prega para Eva. Você percebe que no início da conversa entre a serpente e Eva, ela sabe exatamente o que Deus disse. A serpente coloca uma dúvida, né? O primeiro problema do mundo foi um problema hermenêutico, que ela coloca em xeque a palavra de Deus, e quando Eva vai falar, ela sabe exatamente o que Deus havia dito. Só que Deus falou a Adão. Logo, o primeiro pregador, né? Deus falou com Adão de maneira imediata, ou seja, sem mediador, mas Adão pregava para a sua família. Então, toda aí há uma construção da pregação. Basicamente, a pregação é a palavra de Deus, exposta e aplicada. Quando Adão recebeu a palavra, isso vai percorrer todo o Antigo Testamento e também o Novo, ele recebia revelação. O que vai mudar, né, dessa teologia bíblica dentro da Escritura, ou seja, no período canônico, para o nosso momento, é que naquele momento o profeta recebia a palavra e ele passava ao povo e aplicava ao povo, direto de Deus para o povo por meio do profeta. Hoje nós não temos mais essa necessidade, é bom que se deixe claro isso, não é uma falta de poder, nós cremos em Deus, mas é porque nós não temos mais necessidade de ter um outro mediador que não o próprio Cristo falando pela palavra. Antes o pregador era inspirado durante o período bíblico, hoje ele é iluminado para expor o texto, e esse texto que chega é tão palavra de Deus quanto aquilo que Adão falou para Eva. Então, a questão que o senhor coloca aí, ela é muito pertinente porque sempre na teologia bíblica da pregação, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o caminho, a princípio, era esse. Deus revelava ao profeta, ao sacerdote, né? E esse sacerdote, profeta, ele transmitia essa revelação, certo? A teologia bíblica do Antigo Testamento. Seguindo essa linha, correto? Certo. Quando você chega no Novo, você já vai ver uma questão de modificação implícita, né? A Escritura, ela começa a ser, lógico que a do Antigo Testamento nós já temos elementos, já temos Escritura do Antigo Testamento, mas no Novo também há essa construção da Escritura, né? Então, você já vai ver na própria Escritura que a Escritura recomenda ensinar a partir da Escritura.
Não há um apelo em Uhum. nenhum momento implícito ou explícito nessa continuidade da revelação, né? Deus dizendo, vá lá, meu servo, fale. Mas tudo agora passou a ser transmitido a partir daquilo que já havia sido transmitido, né? Perfeito. Então, isso é muito importante. Por quê? Nós estávamos falando ontem, né, sobre a questão da pregação nos seguintes termos. Hoje, as pessoas, elas, quando falam em pregação, numa boa parte dos crentes por aí, né, inocentemente e imaturamente pensam, pregação é eu abrir um texto, né, e você falar alguma coisa, e esse alguma coisa, aparentemente, está fundamentado naquele texto, né? E aí Uhum. citamos rapidamente a questão do coach, né? Então o cara tem um pressuposto coach, o cara é um teólogo da autoajuda, né? Então ele pega um texto ali e com base naquele texto, ou com base no seu pressuposto, ele fundamenta toda a sua ideia, a sua teologia dentro do texto, né? Então, na teologia bíblica você percebe que a escritura ela é quem vai dirigir, porque as coisas elas fluem dela, né? E aí a pregação é justamente você expor a revelação de Deus. E o interessante, pastor, é que essas coisas modernas que a gente vê hoje, essas desconstruções que existem a respeito da pregação, elas parece que não permearam, né, ou não foram, em certo sentido, aquilo que dirigiu os pregadores da história, né? E parece que os pregadores da história, eles entendiam muito bem isso, e nós temos escolas e movimentos que nos marcam quando nós lemos em termos de pregação. E aí eu gostaria muito que o senhor comentasse a questão dessa história da pregação, né? Como isso marcou, como foi relevante para a história da igreja, né? Esse aspecto histórico da pregação dentro da continuidade da igreja. Perfeito. Se a gente for pensar, em primeiro lugar, na patrística, ali nos primeiros séculos da igreja, pelo menos dois expoentes, né, da pregação, existem vários outros, João Crisóstomo e tudo, eu não vou falar sobre todos, mas só dois exemplos, Tertuliano e Agostinho, eles ensinavam, por exemplo, um princípio que ficou mais claro durante a Reforma, mas esse princípio estava lá na igreja patrística, ou seja, dos pais da igreja. Tertuliano e Agostinho, eles falavam firmemente sobre o princípio da inerrância da Escritura, né? Inclusive uma frase de Agostinho: tratemos a Escritura como Escritura é, né? Como a Escritura é, palavra de Deus. É como Deus falando. A pregação da palavra para Agostinho, quando ela era fiel, é a própria palavra. Isso nós vamos encontrar em documentos da Reforma, de muitos séculos depois, concordando exatamente com esse pensamento de Agostinho de Hipona. Tertuliano também falava sobre isso, né? João Boca de Ouro, né, que era conhecido assim, Sim. um grande pregador que pregava com ânimo, né, com alegria, com fervor a palavra de Deus. Por outro lado, a gente tem que ser muito cauteloso com algumas questões da patrística, por exemplo, em relação a passagens, né, e o modo de interpretação, onde eles usavam de alegorias, né, eles tinham uma forte tendência para encontrar significado em números, em diversas narrativas, eles aplicavam significados estranhos, E vale né? salientar que eles tinham uma criatividade incrível. Você vai Impressionante, ler, né? você diz, como é que o cara viu isso aqui nesse texto? É É, impressionante isso. parece, assim, tem algumas linhas de teologia da nossa época, algumas escolas teológicas da nossa época que são tão criativas quanto.
mas não chegam nem aos pés dos pais no sentido de profundidade de conhecimento da palavra. Mas alguns sermões pentecostais, para ser mais claro, em termos de criatividade, eles se assemelham aos pais da igreja. Não em termos de precisão bíblica, mas pelo menos de criatividade, ainda tem hoje muito disso, né? Eu tenho muitos exemplos para contar. Fica à vontade. Eu tenho experiência vasta sobre isso. Eu me lembro das suas histórias no seminário. Rapaz, era cada alegoria que você ficou olhando assim, disse, eu não sei como eu falei isso. Não tem como. E não necessariamente o que está sendo tratado na alegoria ou nesse tipo de sermão seja antibíblico, né? Isso é interessante. Muitas vezes eles falam muitas verdades bíblicas com um único detalhe, né? Não está no texto, mas são verdades bíblicas. Exato. E aí a patrística, né, teve essa questão. Isso. Aí a gente tem que ter, assim, também considerar o contexto histórico em que se vivia na época, né? Era um período, né, onde a própria leitura tinha muita influência desse tipo de ferramenta que nós estamos dizendo aqui. Havia uma confusão realmente na hora de interpretar o texto, muito por influência do contexto histórico, né? Mas nós devemos sempre entender que os nossos pais, especialmente os que são considerados os pais ortodoxos, né, da igreja, eles eram extremamente zelosos com a palavra de Deus. Mas é interessante sempre citar isso, que o modo de interpretação ele tem alguns equívocos, né? E a alegoria em si não é errado. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo faz a alegoria na carta aos Gálatas. A diferença é que é inspirada, né? Não é uma alegoria criativa. Foi completamente inspirada. Foi Deus que deu o significado daquela alegoria, por isso que ela é válida. Quando o homem aplica uma alegoria a um texto que não tem alegoria, o problema é que ele está forçando o texto a falar uma coisa que o texto não fala. Então, na patrística, a gente teve esse tipo de problema, né? Então, toda a Idade Média também utilizou desse tipo de artifício. Mas, quanto mais próximo a gente vai chegando ali do século XVI, na Reforma Protestante, né, desde John Wycliffe, John Huss, você já começa, se você lê um sermão desses homens, você percebe como eles se distanciavam do papado, e isso é claro porque eles são chamados, inclusive, pré-reformadores, mas, além disso, eles tinham, né, uma ideia de exposição do texto muito interessante, de olhar para o texto, entender que é palavra de Deus e extrair dali a verdade. Então, quanto mais próximo da reforma, você vai vendo como o Espírito Santo de Deus estava trabalhando ali, né? E talvez para muita gente, a Idade Média, que é conhecida também como período das trevas, seja um período em que Deus não falou. Isso não é verdade, irmãos. No meio de tudo aquilo que acontece, que a maioria de vocês devem conhecer, em termos de aberração doutrinária que a Igreja Romana introduz dentro do povo de Deus, o remanescente fiel sempre esteve presente, né? Se a gente voltar um pouco mais, Pedro Valdo, né, ali com os valdenses, eles têm essa expectativa de uma pregação bíblica, uma pregação que é palavra de Deus, e sempre extraindo as verdades da Escritura. E isso vai, né, sempre permitindo que o remanescente ouça a pregação. E aí, século XVI, como a gente conhece, na primeira geração, João Calvino, que traz, aliás, primeira geração Lutero, que traz de volta a ideia da pregação extraída da Escritura, né? Ele mesmo tem um encontro com o Senhor depois de um texto da Escritura, Romanos 1, 16 e 17, quando ele percebe ali que o justo vive pela fé. Aquilo muda a vida dele e muda, consequentemente, a pregação dele. É fato que o pregador, ele prega exatamente aquilo que ele conhece a respeito de Deus, né? Então, quando ele conheceu a respeito do verdadeiro Deus, Lutero teve não só a vida transformada, mas, em consequência, a pregação. Segunda geração dos reformadores, João Calvino, Zwingli. Podemos considerar o João Calvino como o grande, em termos de pregação? Certamente, um dos maiores, né? Mas você tem Busser, né? Martin Busser, você tem muita gente boa ali no Antigo Testamento, no período da Reforma,
que não é tão conhecido quanto João Calvino, mas eram Por isso a excelentes pregadores, excelentes. Infelizmente a gente não tem material traduzido desses outros pregadores, né? Mas a gente sabe sim que a profundidade teológica é muito grande. Como Calvino é um personagem muito conhecido, né? Você acaba entrando em contato com muito material dele. Mas, às vezes, esporadicamente, eu já entrei em contato com alguns materiais de pessoas desconhecidas, assim, pelo menos em comparação a João Calvino, e você vê também uma qualidade, sabe? Você vê uma exposição fiel do texto, uma simplicidade, né? E uma profundidade que você olha assim e diz, meu Deus, que graça foi essa quando esse indivíduo preparou este sermão, né? E aí é impossível a gente não pensar, por exemplo, nos puritanos, né? Porque essa questão de profundidade com simplicidade, pelo menos, eu não me lembro o material, não sei se foi Martyn Lloyd-Jones, quando escreveu Os Puritanos, Origens e Sucessores, e ele fala dessa questão da profundidade e simplicidade. Eles conseguiam ser profundos e conseguiam, ao mesmo instante, trazer com simplicidade o sermão. E aí os puritanos podem ser um dos elementos, ou um dos grupos desse período com essa questão da pregação histórica, né? Perfeito. É uma área que eu sempre me interessei muito, né, inclusive minha área de aperfeiçoamento pós-graduação, mestrado, foi tudo na área de pregação e aconselhamento. E então, assim, a gente acaba tendo contato com diversas fases da pregação. E é impossível não enxergar que o puritanismo, século XVII, é um período à parte na história da igreja, né? Deus deu àqueles homens ali do século XVII uma profundidade, como o pastor está falando, incomparável, eu diria até nesses termos. É algo impressionante. E a simplicidade não quer dizer que eles eram simplórios. Eles eram simples na hora de expor, mas quando você vai ler, você percebe que não era um desleixo. Deixa eu tentar ser mais claro a esse respeito. Uma marca da pregação puritana, ou uma das marcas, é o uso de imagens. Então, como no puritanismo houve uma quebra, né, daquele pecado que muitas vezes foi visto e revisto na igreja, de uso de imagem na igreja, né? Não estou falando nem só no catolicismo romano, mas até depois da reforma, especialmente na igreja anglicana, o uso muito de elementos exteriores, né? Roupa, calendário litúrgico, tudo isso. Como os puritanos se apartaram dessas coisas, então, na hora de pregar, eles precisavam, de alguma forma, deixar aquilo claro na mente do seu ouvinte. E eles foram exímios pregadores que usavam imagens, né? Então, eles tinham muita facilidade não para usar imagem figura, mas para lançar uma imagem na mente do seu ouvinte. Então, para isso, eles utilizavam diversos recursos, né, na linguagem que pudessem fazer com que o crente mais simples crente da igreja, observasse o texto com a mesma compreensão que o douto também observaria. Então, os puritanos são realmente diferenciados nisso aí. Você quando lê uma obra puritana, por exemplo, eu estou usando um material devocional que eu acredito que o pastor conhece, que é esse material aqui. A Prática da Piedade. Conheço, a gente já trabalhou isso na igreja. E aí você quando vai ler um puritano, é muito comum você, no meio das exposições teológicas, as histórias, né, as imagens que eles procuram criar para chamar. E é inevitável que, quando você lê as imagens, é uma forma tão bem feita de contar, que é inevitável você não criar a imagem, você não visualizar a coisa. Isso é fantástico o que eles faziam. Né? Eu confesso que é uma tarefa difícil, pelo menos para mim,
em muitas vezes olhar para o texto e conseguir montar uma imagem, né, dentro daquele texto, e eles faziam isso com uma capacidade brilhante, né, e imagens percorriam em todos os livros, e você termina de ler o livro e aquilo fica na sua mente, né, aquilo fica martelando na sua mente de uma forma fantástica. Bom, para a gente ganhar tempo, porque parece que a live só pode durar 1 hora, né? Eu falei que eu estaria hoje com você para ver justamente se eles estendiam 1 hora e meia, mas o Instagram não me deu retorno. É capaz de deixar só meia hora. Não, mas que conversa, rapaz. Aí eu tô preocupado com o tempo para ver se a gente pode explorar. É impossível dissecar o assunto numa live de 1 hora. Não tem como. A gente às vezes paga a pregação num semestre e é pregação 1, 2, 3, 4 e quase 2 anos de pregação, e a gente vai querer dentro de 1 hora resolver um problema aqui, né? Mas aí, vamos lá. Pregação e seus elementos, né? Então, nós temos a pregação, a teologia bíblica, a história e a pregação e os elementos. Porque nós temos um problema, como nós falamos, abrir o texto e falar qualquer coisa a respeito do texto. É feito, Ronaldo usou um exemplo, Jesus, porque Deus amou o mundo, e aí, porque o amor, você tem que amar o próximo, tal, e você começa a vagar sobre isso. Mas aí muita gente tem dificuldade de entender assim, o que é a pregação, quais são os elementos que caracterizam a pregação. E aí muitas vezes nós temos visto dificuldade de alguns irmãos, né, com relação a isso, porque se preocupa, por exemplo, com a postura do pregador, se ele fala muito alto, se ele fala muito baixo, se ele é manso demais, se ele é brabo demais, né, se ele lê um texto com 20 versículos ou se ele lê um texto com 1, né? Uma vez eu me lembro que um reverendo amigo nosso, não vou citar o nome dele por uma questão de ética, Gaspar de Souza, ele disse que estava expondo o texto, né, na igreja, né, e ele disse que quando terminou, um oficial chegou para ele e disse: pastor, a doutrina é na quinta-feira e não no domingo. Então, ele fez na cabeça dele, pregação não tem cunho doutrinário. Então, geralmente é isso. E nosso momento é o momento do coach, né? Onde a pregação você olha para a pregação e as pessoas pensam que pregação é aquilo ali, né? Você sentar no banquinho, luzinha lá baixinha, né? Você contar umas histórias bonitas, desidratar o pessoal, né? O pessoal começa a chorar, quando termina o culto o pessoal vai tudo ser internado nas unidades de atendimento do Estado. E quais são os elementos? Os elementos que eu posso dizer, não, a partir desses elementos eu posso dizer, ali foi uma pregação. No ambiente que a gente está vivendo tem sido difícil a gente distinguir, né, o que é pregação e o que não é, porque em boa parte dos casos, a grande maioria dos casos não é pregação que a gente está ouvindo, porque pregação é a exposição da palavra de Deus, é a própria voz de Deus. Então, para que a gente tenha uma pregação, nós devemos entender que, em primeiro lugar, o pregador ele está submisso à revelação do Senhor. Não existe outra forma de pregar a palavra de Deus se não estivermos utilizando a ferramenta que ele nos deu como ferramenta base da pregação. Então, o sujeito, quando usa a Escritura como a base da sua pregação, ou como fundamento da sua pregação, é impossível nós termos qualquer coisa daí em diante que seja pregação. Por outro lado, não é só abrir a Bíblia. Como o pastor falou, existem muitos que abrem a Bíblia, leem um texto, mas não dizem absolutamente nada do que o texto está falando. Então, abrir o texto, entendendo que Deus fala por meio da palavra, expor o texto, as verdades do texto, e aí, mais uma vez, eu vou ter que citar uma estrutura puritana. Se você lê sermões puritanos, né, você tem sempre a primeira parte introdutória, depois o pregador ele vai extrair a doutrina daquele texto. Todos os textos são doutrinários, não existe texto sem doutrina, né? E isso, quem afirma o contrário, não entendeu absolutamente nada da Escritura. A Escritura tem
um propósito, né? Um propósito moral de nos ensinar algo. E esse propósito, ele é sistematizado nas doutrinas. Logo, todos os textos são doutrinários. Narrativas, poesias, profecias, cartas, todos são doutrinários. Uns deixam a doutrina mais clara, né? Qualquer pessoa consegue ver a carta, a epístola, isso talvez seja mais fácil de encontrar a doutrina, mas é um trabalho do pregador. Ele precisa encontrar a doutrina, expor a doutrina, e com aquela doutrina que é o fundamento do que ele vai aplicar, então ele começa a ilustrar e trazer lições práticas para a congregação. Então esse conjunto de explicação, exposição da doutrina, ilustração dessa doutrina, né, com fatos práticos, e a aplicação dessas verdades na vida dos crentes, aí eu gosto muito de uma espécie, né, uma forma de aplicação também puritana, naquele livro Arte da Pregação, Arte da Profecia, perdão, de William Perkins. Um livro excelente. O último capítulo desse livro, exato. O último capítulo desse livro fala sobre pregação experiencial e dentro dessa pregação experiencial, as faixas etárias, né, e os tipos de ouvintes que você vai aplicar a cada um deles. Para deixar claro que eu não preciso ter um culto para as crianças, um culto para os velhos, um culto para o adulto, um culto para a mulher, um culto para o homem. Toda a palavra de Deus e toda a pregação serve para qualquer tipo de ouvinte, né? Uma única pregação, você expõe o texto para todos, você explica a doutrina para todos, na hora de aplicar é que vai haver uma diferença. E aí é um trabalho do pregador fatiar, né, ou manejar bem a palavra, como é dito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que ele maneje bem a palavra, ou seja, que ele reparta as porções da palavra que são devidas a cada grupo da congregação. Né? Para as crianças, esse texto fala isso. Para os jovens, esse texto fala isso. Né? Para as mulheres, esse texto fala isso. E assim por diante. É um trabalho difícil. Né? E também sempre a aplicação evangelística, que precisa estar contida no sermão. Então, a pregação, se eu fosse explicar numa frase bem curta, a pregação é a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Só que esses elementos, que Jason Meyer, né, vou citá-lo mais uma vez, que é um teólogo mais contemporâneo, ele diz que são três teses. Primeiro, a administração, que é o trabalho do pregador, hermenêutico, exegético, homilético. Depois, o anúncio, a proclamação. E, por fim, o encontro entre palavra de Deus e povo. Porque o povo também faz parte da proclamação da palavra. Nós achamos que a congregação fica simplesmente passiva na hora da pregação. Isso está errado. Nos nossos documentos de fé existem, né, perguntas nos nossos catecismos exatamente sobre como ouvir. Existem perguntas, né, a partir lá da 156, como ler em público, como pregar, quem pregar e depois como ouvir o sermão. Então, isso é muito importante que o senhor está falando, desculpe interrompê-lo. Pois não? É que parece que o momento da pregação em certo sentido, ele é o momento mais cansativo do culto. Porque é o momento em que se tem problema renal, problema intestinal, garganta começa a secar, ouvido começa a ter problemas, os olhos começam a ter conjuntivite. Então parece que esse é o momento em que há um travamento, né? Parece que as coisas, na cabeça de alguns, funcionam como esse é o momento menos importante. Quando, na verdade, este é o momento. Uhum. E que há uma participação conjunta, né, do pregador. Então, não tem outro caminho. Pode continuar. O conselho que o senhor iria dar. Eu queria pegar isso que você falou agora. Uma vez eu comentei isso num sermão lá na igreja e foi algo que veio realmente na hora. Eu nem tinha preparado isso, mas falando sobre a importância do sermão. Foi revelação. Foi... Ai, você quer me quebrar, né? Eu já disse a você que parasse com isso. Então,
é, quando a gente estava falando sobre o Antigo Testamento, a subida de Moisés para o monte, e eu comparei essa subida, quando ele vai se encontrar com Deus lá em cima, com os passos da liturgia até chegar na pregação. Então, cada passo que nós estamos dando dentro da liturgia, né, o ouvir a santa convocação, você estava ao pé do monte, Deus lhe trouxe como sacerdote, né, ele chamou e você atendeu. Aí depois você percebe o fogo, os trovões, você tem medo, e aí Deus continue, persevere, eu lhe perdoo, e aí você canta alegremente porque está indo se encontrar com o Senhor, até que o cume do monte é a pregação. Quando Deus falou para Moisés, e agora Deus fala para o seu povo, e ele fala isso, né, por meio da palavra. E depois nós descemos esse monte pelo outro lado, né, quando voltamos aqui até a terra, né? É meio que você, num culto, você sobe, você vai até as regiões celestiais em Cristo, e depois você precisa descer e continuar a sua vida. O dia do Senhor é algo impressionante. Um texto muito interessante que você percebe essa questão teológica é, por exemplo, ali no Êxodo, né? Justamente antes da entrega da lei, que eu acredito que foi o que o senhor estava fazendo referência. Né? Muito interessante como essa dinâmica, Deus pega o povo, Deus pega Moisés para tirar o povo, tira o povo, e a promessa é para que o povo fosse adorar naquele monte. Né? Então o povo chega lá, Moisés sobe e começa toda aquela dinâmica fantástica, que são princípios muito interessantes. Então, para resumir, pregação é leitura do texto, exposição do texto e a aplicação do texto. Perfeito. Não é isso? Eu não sei se vai falar sobre os erros, equívocos na pregação. Aí é justamente isso que eu gostaria para a gente encerrar. Uma vez que a gente tem esses elementos, né, porque o Instagram ainda não mandou a resposta, né, se vai estender mais meia hora. Então, uma vez que a gente tem esse roteiro, né, que para mim não tem como fugir. Não tem como. E aí onde vem a dificuldade. Ler o texto e vagar não é pregação. E como o senhor bem falou, falar verdades bíblicas, né, não estamos desconsiderando, mas às vezes verdades bíblicas que não estão dentro daquele texto. É uma verdade que não está dentro daquele texto. E talvez eu penso que seria menos mal se isso acontecesse, né? Mas na maioria das vezes não são verdades bíblicas que aquele texto não fala. São verdades que ele criou, talvez usando algum entorpecente, alguma coisa, e acaba ali querendo enxertar no texto. Então, partindo desse princípio, pregação, leitura, exposição, aplicação. Quais são os erros que estamos observando? O que eu tenho visto, pastor, isso já é relativamente antigo, é que existem duas linhas de equívocos teológicos mais comuns. A primeira linha é aquela que ela pula da leitura para a aplicação. E isso é muito comum dentro dos círculos pentecostais. E eu não estou dizendo que isso não aconteça em igrejas históricas, acontece e com certa frequência, inclusive. O sujeito lê o texto, ele está tão apressado para ser relevante, né, entre aspas, porque essa é uma palavra que ganhou outros contornos agora, né, com essa ideia de sempre se revisitar os significados. Então, voltaram o significado da palavra relevância, e agora ser relevante é falar diretamente para o que a pessoa tem que fazer, sem ter o fundamento anterior. Então, dentro dos círculos pentecostais, você tem isso com muita frequência, e em igrejas históricas também, a pregação que pula diretamente para a aplicação. E qual o problema disso, né? É porque ela não expôs a doutrina, ela não mostrou minha incapacidade de cumpri-la, e, consequentemente, né, essa doutrina que não trouxe um fundamento na palavra, e nem me constrangeu a ter certeza que eu não vou poder cumpri-la, ela não foi aplicada a Cristo, em primeiro lugar. E aí, tudo que decorre de ordens que não vieram, em primeiro lugar, de Cristo como seu fundamento, né? Cristo, primeiro, ele
cumpriu no meu lugar para que depois eu cumpra, o que passa disso aí é moralismo. Então a gente tem várias pregações de pregadores até de renome que não passam de mero moralismo, né? É uma moralidade à parte de Cristo. Porque isso é muito estranho. Se eu consigo fazer alguma coisa sem Cristo, para que eu quero Cristo? Se é só o pastor dizer o que eu faço e eu vou conseguir fazer sem antes lembrar que Cristo fez por mim, então a salvação acaba começando a eu pensar que é a salvação pelas obras, né? Eu me lembro que, te interrompendo rapidamente, para ilustrar, eu estou lendo o livro da cultura cristã sobre a questão de pregar Cristo em Eclesiastes, né? Uhum. E um livro fantástico, fantástico, fantástico. E ele contou uma história, foi muito parecida com a minha. Um sermão de prova, num texto do Antigo Testamento, eu preguei Oséias. Eu me lembro que quando terminei a pregação, o reverendo Gaspar, para não faltar com ética, né, ele me chamou em particular e disse, olha, ele elogiou o sermão, depois disse, agora ele caberia muito bem numa sinagoga. Então, os judeus amariam. Os judeus amariam. E aí foi quando eu percebi, né, e na época a gente não tinha tanta literatura nessa área, e aí quando eu percebi justamente que essa questão da cristologia da coisa. E muitas vezes a gente, quando nós deixamos de pregar Cristo, nós vagamos por diversos caminhos. E um caminho natural é a moralidade. O caminho natural é a da moralidade. Não faça porque isso, porque... E o caminho é esse. Pode continuar, Verena. Porque se não é por meio de Cristo que eu vou fazer o que o sermão manda fazer, ou das duas uma, ou eu não vou conseguir fazer o que o pastor está mandando, ou eu consigo sem Cristo. Então as duas possibilidades elas são nulas, né? Não é impossível. E outra escola equivocada de pregação hoje é aquela que só explica, e no final diz assim, que Deus aplica essa palavra no teu coração. Aí você é a pergunta do povo. E daí? E daí? Eu vou fazer o que com isso, né? Pois é. Gostei demais, a explicação foi muito boa, mas isso aí vai mexer o que com minha vida? Existem muitos irmãos nossos que amam a palavra, mas que têm se frustrado com seus pastores porque são excelentes exegetas, hermeneutas, mas não são bons pregadores, né? Eles são especialistas em língua e em outras ferramentas para pregação, mas não na pregação em si. Exato. E, na verdade, pastor, eu penso que tudo que a gente conversou, a pregação ela é uma tarefa muito difícil. Porque nós temos uma levada hoje de pregadores que só Cristo contempla. Porque tudo isso que o senhor falou, que a gente comentou aqui, exige trabalho, dedicação, né? Acima de tudo uma vida de oração, de submissão ao Senhor, mas isso exige muita dedicação, muitos olhos para as Escrituras, muita devoção bíblica, muita leitura. E nós vemos numa época onde o imediatismo, né, as exigências são grandes, né, os pastores estão mais preocupados em agradar os seus súditos, o seu público, né, e rejeitam e proíbem com que esse povo ouça a voz do Senhor, e aí ele une a preguiça dele ao agradável, que é a clientela. Perfeito. Então, automaticamente, houve, numa boa parte, uma descaracterização dessa teologia bíblica da pregação. Por isso nós vivemos uma época onde a igreja sofre, todo mundo tem palanque, todo mundo tem seguidor. Eu estava aqui eu sigo alguns dos hereges da internet, e um deles, recentemente, não vou dizer que foi David Leonardo por uma questão de ética, claro, ele juntou numa live 60 mil pessoas. Então, e sempre que ele posta algum vídeo, eu coloco lá, quando vai começar a pregação? Sempre que ele posta um vídeo, eu digo, quando começa a pregação?
né? Porque as pessoas elas não sabem, não têm a mínima noção do que é pregação. E talvez por isso nós estamos vivendo dias tão complicados com relação a isso. E nós observamos aqui hoje, já tenho observado, não tenho dúvida disso, do quanto ela é vital para a igreja e quanto ela conduz e administra a igreja de uma forma como toda. Ela tem que ser a base, a estrutura. E o grande momento é o momento da voz de Deus, né? E aí a gente perde, porque para muita gente pensa que o momento da pregação é simplesmente, né, pegando o meu caso, é um barbudo de óculos que está ali falando alguma coisa a respeito de Deus. E basicamente as pessoas resumem pregação a isso, ou um galego de cavanhaque escuro numa igreja em Campina Grande, né, falando alguma coisa sobre religião. Então pregação, muitas vezes as pessoas pensam assim. Quando a gente viu e analisa que há um universo bíblico e teológico e divino por trás desse elemento vital na Igreja de Cristo. Pastor, o tempo, o Instagram ele não respondeu. Só pra... né? Coloque. Não, deixa eu só se ele fazer bloquear... Rapidinho. Não, pode falar. Bloqueou. Só assim, para não deixar de falar sobre o movimento dentro das igrejas reformadas, equivocado também nesse mesmo sentido, que é o movimento neocalvinista, que começou mudando a vestimenta dos pregadores, né? É algo bem informal. Ao invés de um púlpito, é um banquinho com uma mesa, com um copo d'água, ou sei lá o quê. E é muito jogo de luz, muita fumaça, pouca pregação. Mas uma coisa que é principal nisso tudo, que isso tudo é acessório, mas o que é principal é que o tom da pregação mudou hoje em dia. Não sei se o senhor tem percebido isso. A fala dos pregadores é uma fala mais macia, né? Uma fala meio até efeminada, e não entenda que eu esteja dizendo que os pastores são homossexuais, nada. Efeminação é outra coisa, é você ter trejeitos femininos num sujeito que é masculino. Então a pregação foi escolhida por Deus como os homens, né, que vão pregar como Deus, né, como o Senhor da glória, que tem voz como de trovão, e que vão ensinar o povo dele com um tom autoritativo. Não ditatorial, Perfeito. Mas autoritativo. Então, o tom da pregação precisa voltar. Nós devemos deixar de lado essa conversinha macia de muitos pregadores que parece que estão muito coaching, né? Eles estão muito coaching hoje em dia, e voltar para as velhas veredas da pregação autoritativa da palavra de Deus. Porque ali, concordo perfeitamente, e a teologia bíblica expõe isso. E aí a razão quando um pastor ele sobe ali, ele é um profeta. E eu não vejo em nenhum lugar das escrituras profeta com fala macia. É verdade. Então há uma autoridade, está revestido de autoridade. Então não é simplesmente um pastor que está subindo ali. É um profeta do Senhor que vai falar a vontade do Senhor. Perfeito. Então, isso é muito importante, que também é uma questão da descaracterização do pregador também. Essa toda descaracterização com a pregação também afeta a descaracterização com relação ao pregador. E aí a gente vive esses dias complicados. Pastor, eu esqueci de pedir uma coisa, o senhor se apresentar. Né? Antes que eu falar da minha pessoa, eu sou o pastor Jonathan, da Igreja Presbiteriana em Parque Dourado, Currais Novos, Rio Grande do Norte, que tive o prazer hoje de ter o reverendo Augusto Braine aqui, numa conversa maravilhosa, edificante, muito, muito boa mesmo. Tem gente pedindo para fechar a live e abrir outra, né? E é complicado, né? Que constar a agenda. Então, eu gostaria que o reverendo Augusto Braine se apresentasse. Foi um companheiro de seminário, né? Nós profetizávamos muitos nos corredores do SPN, né? Eu ensinei ele a profetizar algumas vezes. Eu que tive que ensinar lá a profetizar, que ele tinha dificuldade, às vezes enrolava muita língua. E aí a gente acabou construindo uma amizade, e nós agora estamos
nesse companheirismo aí eclesiástico, né? Então, se apresente, pastor, a nossa igreja aqui em Parque Dourado, que está assistindo aí o pastor. Primeiro, eu queria agradecer o convite do pastor Jonathan. Foi realmente muito interessante poder participar dessa conversa, extremamente edificante, né, para mim também. Tenho certeza que para os irmãos da Igreja de Currais Novos foi nesse mesmo sentido. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, aqui em Campina Grande. Nós estudamos juntos, né, no Seminário Presbiteriano do Norte, vendo essa alegria. A amizade perdurou até hoje. A Igreja Presbiteriana do Alto Branco é uma igreja pequena, igreja com 100 membros, mais ou menos, aqui na cidade. E a gente tem uma congregação em João Pessoa, onde o pastor Rodrigo Broto tem tocado o trabalho que começou ano passado, né? O pastor Rodrigo talvez fosse mais uma opção para essas lives que vocês estão tendo aqui. Então a igreja tem 100 membros aqui, cerca de 35, 40 lá em João Pessoa. Começou ainda na época do seminário, Jonathan sabe bem da história, na garagem de uma casa, e só eu, minha esposa, meus pais, e a gente fomos chamando alguns amigos. Graças a Deus estamos aqui até hoje. Hoje Deus nos deu a condição de termos um instituto, que damos aula de pregação. Eu também dou aula no seminário aqui da cidade. Enfim, Deus tem nos abençoado muito, né? Tenho uma esposa e uma filhinha. Eu quero fazer uma pergunta agora ao vivo. Qual é a possibilidade da gente trazer um módulo desse aqui para Currais Novos? É só você falar comigo, que eu já estou me programando para ir. Pronto, vamos embora. Tá, é uma coisa que a gente está pensando para o futuro, para ajudar nossas lideranças, e a gente, é uma coisa que eu penso muito para abençoar a nossa igreja. Pastor, muito obrigado. Pronto, a gente vai conversar sobre isso com toda certeza. Muito obrigado mesmo. O tema, para mim, é muito relevante. Eu tenho me acabado aqui em materiais sobre pregação, para melhorar cada dia mais, porque eu vejo toda essa seriedade que nós estamos em muitos púlpitos, infelizmente da Igreja Presbiteriana em muitos casos, né, onde os pastores estão perdendo essa seriedade, estão perdendo esse poder que tem a palavra de Deus e substituído por qualquer outra coisa, né? Contar uma experiência aqui rápido. Eu trabalhei com um pastor que ele simplesmente substituía a pregação por filme. Então daí você tira. Então, pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe. Trabalhar no Netflix, ele? Eu acho que era. Mas que Deus possa abençoar a sua vida e Amém. Continue orando por nós e nós oraremos pelo Senhor. Amém. Grande abraço a todos vocês, os irmãos aí de Currais Novos, o pessoal aqui da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Deus abençoe. Estarei sempre à disposição, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Muito feliz. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado.